Abriram a lição? Resistir. O ministério do Senhor Jesus se dividia em 3 fases distintas: ensinamento, pregação e manifestação do poder divino. Examinando os relatos bíblicos, vemos que a parte do ensinamento era a mais usada pelo Senhor. É possível alguém perguntar se não reside aqui a diferença entre o nosso ministério e do Senhor, ou o que explicaria os resultados que ele obtinha. Ora, Cristo não disse que aqueles que nele crescem fariam as mesmas obras que ele fazia e outras maiores ainda? Quando o mestre começava a ensinar, o povo se maravilhava. Em suas reuniões, todos os tipos de milagres e de transformações ocorriam, pelo simples fato de o Senhor abrir as Escrituras e mostrar a verdade ao povo. Hoje, em qualquer lugar em que alguém consegue abrir os olhos do povo para o que a Bíblia fala, também ocorre uma avalanche de milagres. Então isso é muito importante. Jesus, por onde chegava, você pode ler lá Lucas capítulo 10, e ensinava na sinagoga. Quer dizer, por onde ele passava, ele ensinava. Lucas capítulo 4, ensinava na sinagoga. Lá estava do versículo 31 em diante. Lá estava um homem com espírito imundo. Então Jesus dava um ênfase muito grande ao ensinamento. Por quê? Sendo ele Deus, estava como homem, mas ele sabia que o povo sofria porque faltava conhecimento. Então a mesma coisa hoje, nós temos que passar conhecimento para as pessoas. Eu, por exemplo, quando eu atendo uma pessoa com caso de depressão, de pânico, eu dou o testemunho, disse, amor, eu soube que você também teve. Eu disse, além da oração, de eu receber a oração, o que eu fiz? Eu procurei aprender. Eu procurei na Bíblia todos os versículos que falavam a respeito de medo, de pânico, e comecei a fazer daqueles versículos, aquelas citações bíblicas, as minhas palavras. Vinha o medo, eu disse, não, o Senhor é a minha força, eu não temerei. Salmo 27, versículo 1. Aí vinha, pânico voltava, está Provérbios 1:33. Eu dou ouvidos à palavra de Deus, eu estou livre do temor do mal. Vinha, estava Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Então eu buscava na Bíblia esses ensinamentos a respeito dessas citações bíblicas a respeito do assunto. A mesma coisa você. Seja cura, seja libertação, seja prosperidade, salvação, tudo está na Bíblia Sagrada. Você precisa de ouvir a palavra. Bem, vamos lá. Restrições a atividades do diabo. Apesar de sabermos que Satanás está mais do que nunca realizando a sua obra de destruir a humanidade, é necessário ter o cuidado para não exagerar, acreditando a ele uma capacidade maior do que, na verdade, ele possui. É preciso saber que existem restrições às suas operações. Ele não pode sair por aí destruindo as vidas que ele quiser. A Bíblia declara que ele não pode tocar naquele que é nascido de novo. Olha o que diz 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Quer dizer, a pessoa que eu falar não peca, ele não vive no pecado. O homem de Deus, a mulher de Deus, a pessoa de Deus, a pessoa que nasceu de novo, ela não consegue viver no pecado. Se ela ceder algum erro, meu Deus, tem misericórdia, não se sente bem. É aqui eu digo, se eu mentir para você, eu não vou me sentir legal. Eu tenho que te pedir perdão. Eu quero te pedir misericórdia, porque eu errei contra você, eu menti para você, eu não falei para você o que deveria falar. Então você me perdoa. Pode deixar que eu vou ficar com esse mesmo, pode deixar. Vou ficar com esse aqui mesmo, tá bom? Então eu peço perdão para você. Eu quero te pedir perdão. Eu não vou me sentir bem. Eu falei, vou ficar com esse mesmo, com o rapaz do microfone, que ele já ia sair correndo aqui, ia me chamando, acabou me chamando a atenção já. Então, é muito importante você ficar atento na palavra. Simplesmente, se eu então mentir para você, eu não vou conseguir, eu não vou me sentir bem se eu não pedir perdão para você. Porque se eu nasci de novo, se a pessoa não nasceu de novo, ela pode sentir até um remorso, pode sentir até uma tristeza, mas ela consegue conviver com aquilo. O homem de Deus, a mulher de Deus, a pessoa de Deus, a pessoa que nasceu de novo, ela não consegue viver na prática do pecado. Amigo, quem é nascido de novo não vive no pecado. Bem, antes de o Senhor Jesus ter derrotado o diabo, o inimigo agia aqui no mundo como se fosse o dono do nosso planeta. Mas, com a morte de Cristo, o maligno perdeu o domínio sobre a raça humana e foi expulso da terra. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. O que é isso? Ele perdeu a autoridade que ele tinha legalmente sobre a humanidade. Toda pessoa que descobre em Jesus Cristo a sua libertação, ele pode dizer, nós aprendemos na lição passada. O diabo se manifesta, o derrotado, o meu Senhor Jesus já te venceu. Quer dizer, Jesus não vai vencer, Jesus já te venceu.
Você pode usar essa autoridade. Então, a pessoa que descobre a obra redentora, o que Jesus fez por ela no Calvário, ela não se submete a nenhuma ação do diabo. Voltando para a lição. Bem, antes mesmo de Jesus, da vinda de Jesus, antes do Senhor Jesus derrotado, o diabo agia aqui livremente. Mas mesmo antes da vinda de Jesus, quando o adversário ainda não agia como o príncipe deste mundo, ele tinha de obter permissão para atacar o povo de Deus, como por exemplo nas seguintes situações. No caso de Jó, e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-te perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, e disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está nas tuas mãos, somente contra ele não estenda as tuas mãos. E Satanás saiu da presença do Senhor, e nós sabemos o que aconteceu. Na tentação sofrida pelo Senhor no deserto, o próprio Espírito Santo levou o mestre àquele lugar para que fosse tentado pelo diabo. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus 4:1. Terceiro, chegando a hora da sua crucificação, o Senhor Jesus informou a Pedro que o diabo havia feito um pedido para cirandá-lo, passar pela ciranda, peneirar. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Lucas 22:31. Todos esses casos ocorreram antes de o diabo ter sido despojado do seu poder. Hoje, em hipótese alguma, ele terá condição de oprimir-nos, a menos que o nosso Deus o permita. Quanto a tirar-nos da mão de Jesus, ele jamais conseguirá. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. João capítulo 10, versículos 28 e 29. Então nós vimos o que? No passado, mesmo antes dele ter sido vencido, aquele povo que estava com comunhão com Deus, pela aliança que tinha do passado, até naquele povo ele não podia tocar. Imagine, entenda, em nós, que somos nascidos de novo, que somos filhos de Deus. O diabo pode vir, mas nós temos uma pastor Jaime. Não dá, tio, não dá. O que você está falando, o dia a dia mostra que é totalmente ao contrário. Quantos filhos de Deus são oprimidos pelo diabo? Quantos filhos de Deus, quantas pessoas de Deus o diabo tem as dominado completamente? O diabo tem conseguido vitória sobre a vida delas porque elas não assumem a posição delas. E nós já aprendemos logo no início que direito não reclamado é direito o quê? Inexistente. Então Jesus nos deu autoridade sobre o diabo. Em meu nome expulsarão demônios. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós, falou pelo nosso amigo Tiago, e outras declarações que poderia citar. Então, quando o diabo vier, ele só consegue oprimir a pessoa se ela ficar fora da posição dela. Mas se ela assumir a posição dela, e esse é o nosso objetivo na lição, é passar para você o conhecimento de que Cristo não vai libertar você, que verdadeiramente pelas feridas de Jesus você foi curado, que verdadeiramente foi para a liberdade que Cristo te libertou. E quando o diabo aparecer, dizer: aqui não, diabo, eu conheço a verdade e a verdade me libertou. Tem muita lição para nós. Vamos lá. Ele diz: não devemos temer diante de qualquer tentação que o diabo venha a trazer-nos, nem ficar desesperados, mas resistir firmes na fé, usando o nome de Jesus. A Bíblia diz: ao qual resistir firmes na fé, a fé vem por ouvir, ouvir pela palavra. Como é que você resiste o diabo? Como Jesus resistiu. Naquela tentação do deserto, é como um exemplo que ele está nos dando. Olha, sempre que vocês forem atacados pelo diabo, vocês devem resistir dessa maneira. Jesus dizia: Satanás está escrito. A mesma coisa é com a palavra de Deus, na fé, quer dizer, na certeza, na convicção, naquilo que Deus falou contigo, naquilo que você tem da palavra, com aquela revelação, você resiste ao diabo. Então vem a doença, está amaldiçoada porque eu fui curado pelas feridas de Jesus. Veio o pensamento, está amaldiçoado porque eu fui morto para o pecado. Na mesma hora, eu fui morto para o pecado e em mim não terá domínio. E assim por diante. Então, com a palavra de Deus, você resiste a qualquer tentação do diabo. Aí alguém diz: então ele pode nos oprimir. Não, ele pode nos tentar. Mas aí você resiste e ele foge. Porque estamos no mundo onde está. Até um caso cômico. Um rapaz chegou para um pastor e disse: pastor, eu queria que o senhor orasse por mim, para que eu nunca mais tivesse problema com o diabo. Ele disse: fecha os olhos que eu vou orar para você morrer agora.
Ele disse, não, eu não quero morrer. Disse, amigo, você está no mundo onde o diabo está. Mas você não tem que ter medo dele, que Jesus te deu o nome dele para você resistir ao diabo, expulsar o diabo. Você tem a palavra de Deus, e é a mesma coisa conosco. Então a tentação pode vir, mas nós não temos que aceitar. O nome está falando tentação. Eu gosto muito de citar, não dá para ler agora para você, mas só vou comentar, 2 casos na Bíblia que mostram quando você está em comunhão com Deus, quando não está. Você olha no 2º livro de Crônicas, capítulo 12, você verá o rei do Egito vindo com outras nações e tomando as cidades fortes que Jerusalém tinha. Isso foi no dia de Roboão, que não estava em comunhão com Deus, que tinha deixado a lei do Senhor. Aí depois você olha no mesmo livro de Crônicas, no capítulo 32, e você verá que Senaqueribe, que era o rei da Síria, o homem que dominava o mundo daquela época, ou boa parte do mundo conhecido, ele veio, se acampou contra as cidades fortes que Jerusalém tinha, com a intenção de tomá-las para si. E intentou, mas não conseguiu. Quer dizer, deu para notar a diferença? No Roboão, que não estava em comunhão com Deus, o inimigo veio e tomou as cidades. No homem que estava em comunhão com Deus, ele veio e tinha a intenção de tomar, mas não tomou, porque o homem de Deus resistiu com a oração, com a palavra de Deus. É a mesma coisa conosco. São figuras para nós. Quando estamos em comunhão com Deus, o diabo não entra. O diabo aqui não, repito, o pensamento pecaminoso vem para todo mundo. Se você falar não vem, você sabe que está mentindo. Está amaldiçoado seu pensamento, que eu sou morto para o pecado. E vamos que a carne está querendo, está amaldiçoado seu desejo, que eu sou morto para o pecado. A Bíblia diz que resistia ao diabo e ele fugia de vós. A mesma coisa é a doença. A doença, os sintomas aparecem, está amaldiçoado porque eu fui curado pela sede de Jesus. E o que for, é uma situação, vamos dizer, de ódio, uma pessoa te feriu, te humilhou, te machucou, e nasce uma revolta no seu coração, nasce uma tristeza no seu coração. Está amaldiçoada essa tristeza, está amaldiçoada essa revolta. Por quê? Porque eu não luto contra a carne e o sangue. E assim por diante, sempre com a palavra de Deus você resiste. Então ele está falando aqui, resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Aí você olha para uma pessoa e diz assim, também ela não está passando pelo que eu estou passando, às vezes ela está passando por uma situação pior, só que ela já aprendeu a resistir firme na fé. Aquela pessoa tem gente que está com uma situação idêntica à sua ou pior do que a sua, mas ela está mais segura, ela está confiante, ela não está abalada. Por quê? Porque simplesmente ela está firme na fé, naquilo que Deus falou com ela. E mesmo com os sintomas da doença, com os sintomas da enfermidade, mesmo com as evidências do mal, a pessoa resiste sabendo que Deus é a força da vida dela. Bem, quanto à razão de o Senhor permitir que passemos por várias tentações, podemos estar certos de que Ele o faz para o nosso próprio bem. Em vez de nos aborrecermos com elas, devemos encorajar-nos no Senhor, pois Ele é fiel e não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. Não veio sobre nós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape para que a possamos suportar. Aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Verdade. O missionário deu um exemplo, ele falando dele, né? Eu vou falar de mim. Assim, eu tenho 1,73 m. Então Deus não vai deixar eu ser tentado além da minha capacidade. Mesma coisa você. Pode chegar a tentação, vamos dizer, a 1,70 m, 68, 67, mas não chega nunca à minha altura. A mesma coisa você. Só para você entender que a sua altura espiritual fosse essa. Então você tem a capacidade de resistir àquilo ali. Deus lhe dá a palavra. O escape, quer dizer, é a revelação, é o entendimento. É aquela palavra que vem, que eu falei lá atrás para você. O escape é aquela palavra, aquela revelação, aquela convicção, aquele entendimento que ele passou para você. Bem, resistir o mandamento, independente de como e onde o inimigo esteja tentando-nos. A palavra nos manda resistir. A ordem estabelecida em Tiago 4, 7, segunda parte, é clara: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Por essa ordem, vemos que somos os responsáveis pelo sucesso ou pela derrota de nossa vida. Se resistimos, ele não somente irá embora, como também fugirá. É oportuno lembrar que temos de resistir a todo e qualquer ataque do inimigo. Não basta resistir aos grandes ataques, pois muitas vezes o problema começa bem pequeno, e se não for destruído, causará um grande estrago. Apanhai-me as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. O missionário diz que qualquer árvore que você vê aí, ela já foi tão pequenina
que até um passarinho com seu biquinho tiraria, mas ela cresceu. É como os médicos falam, às vezes a doença, quando é diagnosticada no começo, né, ela é bem tratável, até que seja um caso muito grave, mas foi diagnosticado no começo, ela é tratável. Espiritualmente não é diferente não, irmão. Nós não temos que esperar, é que eu falei, no pensamento vem, mas no pensamento você já diz, está amaldiçoado porque eu sou morto para o pecado. Mas é aquilo, quando o pecado é agradável, aí a pessoa às vezes fica um pouco. Depois está amarrado que eu sou de Jesus, mas tem que ser automático, porque aquilo ali pode crescer dentro de você. Então seja homem de Deus, mulher de Deus em todos os momentos. Primeiro sintoma, entendo, não vai prosperar, lembra da semana passada? Não vai prosperar, está amaldiçoado em nome de Jesus. A mesma coisa com o pecado. Então sempre praticando a palavra, logo no início, não esperando a crescer para ver não. É a mesma coisa um olhar indesejado para a senhora que é uma mulher casada, para o senhor que é um homem casado. Você não espera ver aonde vai não, está amaldiçoado você olhar em nome de Jesus. Mas é aquele caso, se for uma pessoa, né, de aparência, ô Jesus, tem misericórdia. Não é mesmo, está amaldiçoado que eu sou morto para o pecado. Não tem que esperar crescer. Não dê lugar ao diabo. A doença é a mesma coisa, o medo começou a sentir medo de alguma coisa, repreenda em nome de Jesus. Bem, o outro fato que não devemos jamais nos esquecer é que o diabo não deixa de tentar por sermos de Jesus. Apesar de saber que somos territórios divinos, ele continua lutando para roubar, matar e destruir a nossa vida. Enquanto não assumimos a nossa posição de vencedores em Cristo, ele continuará buscando a nossa destruição. Porque a pessoa diz, puxa, eu vim para a igreja, aceitei Jesus, sou de Cristo agora, essas coisas continuam, pastor Jair. Quando você nasce de novo, quando você aceita Jesus, quem nasce de novo é o quê? Mas quem nasce de novo é o quê? Quem é que nasce de novo? É o seu espírito. O seu corpo é o mesmo. Você então tem que mandar embora do seu corpo a doença, amaldiçoar ou alguém orar por você, que tem entendimento. E você que tem que mandar renovar a sua mente. Paulo manda renovar. Você lembra do passado, você lembra. Você não tem uma lavagem cerebral que você esquece de tudo, não. Quando vier, não. Quando você é honesto, eu estou nova criatura. Você simplesmente, então, quem nasce de novo é o seu espírito. Aí você tem que curar o seu corpo e a sua alma com a palavra de Deus, mandando o inimigo embora do seu território. É bom você entender isso, porque a tentação virá. Mas eu estou na igreja, esses pensamentos voltam. É tentação. Agora você tem o nome de Jesus para resistir, para dizer aqui não, dá até risada, o diabo está batendo em porta errada, que eu sou morto para o pecado. Bem, resistir ao diabo é simples, basta que todo ataque, como por exemplo, sintoma de doença, pensamentos negativos, desejo de cometer algum pecado, tudo isso são tentações. Você destemidamente repreenda o mal, exigindo que ele cede perturbá-lo e saia de sua vida. Não há nada melhor, não há melhor exemplo de como resistir ao diabo, dado pelo Senhor no deserto, quando Satanás o tentou. O relato completo se encontra em Mateus, capítulo 4, versículo 1 a 11. Primeiro, o diabo se aproximou de Jesus e disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. O Senhor respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E nós já aprendemos, Romanos 6,16, a Bíblia diz, vós sois servos daquele a quem vós obedeceis. Se ele obedecesse ao diabo, ele estaria na posição de servo do diabo. Ele não tinha que obedecer, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Agora olha a astúcia do diabo. O diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o no pináculo do templo e disse, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Versículo 6 do Salmo 91, que nós conhecemos. Mas preste atenção da astúcia, porque Jesus falou para ele, ô diabo, não é só de pão que viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tá bom, Jesus, é uma palavra que sai da boca de Deus, então eu vou te dar uma boca de Deus. É o Salmo 91, versículo 6. Olha aqui, Jesus, não está escrito lá? Não está escrito, o diabo não falou isso para ele, Salmo 91, versículo 6, que essa numeração isso veio depois, só dando exemplo, porque senão daqui a pouco vem um crítico aí, esse homem não entende que, ele põe em cada um que é brincadeira. Mas voltando então, mas disse, bom, Jesus, essa palavra saiu da boca de Deus, está escrito lá, olha só, dará ordem aos seus anjos para te guardarem, para não tropeçarem em alguma pedra. Então cuidado que ele pode pegar um versículo isolado, como por exemplo, então Davi tomou Batseba também como sua mulher, mas Davi não tinha outra mulher, como é que ele tomou?
Então o Jacó casou com a irmã, depois casou com a outra e ficou com as duas. Isso é outra, aí nós temos que ter a interpretação histórica, não tem nada a ver conosco, era a cultura deles, costume deles, não tem nada a ver conosco. Nós estamos na nova aliança, marido de uma só mulher, mulher de um só homem, olha aí. Então cuidado para você não cair nessa astúcia do diabo, que ele pode pegar um versículo isolado e fazer. Um versículo que muita gente gosta de ver para fazer coisa errada. É que é isso, pastor Jair? Isso você ouve muito. Não seja demasiadamente justo. Aí a pessoa, mas peraí, ele não está falando isso. É alguma situação, imagine. Quando tiraram o Paulo, eles colocaram o Paulo dentro de um cesto para lançar ali. Entendeu? Então, coisas que... Agora, não entra nessa de fazer coisa errada e pegar esse versículo. Olha aqui, não está escrito não ser demasiadamente justo. E poderia falar mais coisas, vocês iam dar até risadas, que você ouve no meio do povo de Deus aí. Continuando, Jesus também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Terceiro, o diabo levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorares. O Senhor respondeu, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele servirás. Versículo 10 do capítulo 4. Nas três tentativas do diabo, Cristo usou simplesmente a palavra de Deus, a nossa única arma para enfrentar o diabo e suas tentações. Não temos de usar nada mais, a não ser a palavra do Senhor. Logicamente, o mestre sabia orar, falar em línguas. Além disso, ele tinha conhecimento de todas as coisas mais do que qualquer mortal. No entanto, usou apenas a arma infalível. Você não vai querer usar a outra, não é verdade? Irmão, é na palavra de Deus. É aquilo que eu falei de expulsar demônios. Você pode gritar, queima Jesus, mas no final você diz em nome de Jesus. Porque o demônio só sai em nome de Jesus. Eu contei de um pastor que foi meu professor no seminário. Ele disse que o pastor, às vezes, na hora de expulsar o demônio, ele imposta, não estou falando mal, não, nós oramos assim. E ele sai, e vai saindo, e queima, e por dentro, e por fora, em nome de Jesus. Mas ele saiu por causa do nome de Jesus, não foi por causa que ele bateu o pé, não. Não é por causa da voz grossa dele. Então é a mesma coisa. Não resista ao diabo com mais nada, a não ser com a palavra de Deus. Ela é mais do que suficiente. Ela é o quê? Ela é espada para atacar e escudo para se defender. Bem, na verdade, em nada que o diabo esteja mostrando a você, não creia em nada que o diabo esteja mostrando a você, ele é um derrotado. A carreira de Satanás está se aproximando do fim. No princípio ele foi expulso do céu, durante a grande tribulação será lançado da esfera celestial à terra, durante o milênio ficará aprisionado no abismo e depois dos 1000 anos será lançado no lago de fogo. Quanto a nós, qual será o nosso futuro? Então dirá o rei aos que tiverem à sua direita, vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então não caia na cilada do diabo. Seja homem de Deus de verdade. Como? Resistindo. Como é que você resiste? Com as declarações da Bíblia, com as citações da Bíblia, mas não como um papagaio, desculpe falar dessa maneira, mas com convicção, com fé, com certeza. Diabo fora, porque eu sou morto para o pecado. Fora, porque maior é o que está comigo. O medo vem, não vou temer, porque maior é o que está comigo. Eu dou o exemplo do filhinho com o papai. Quando ele está perto do pai, ele se sente seguro, confiante. É o seu pai. A Bíblia diz que qualquer justo, ele é intrépido como o filho do leão. O que é isso? O leão não tem medo de nada. O filho do leão sabe que o pai dele é forte e se sente seguro. Você, com a hora que tiver com convicção de que Deus está contigo, você não vai temer. Não temas, porque eu sou contigo. Então vem o medo, ele está comigo, eu me recuso a temer. Ele está comigo, maior é o que está comigo, você vai vencer. Amém? Vamos orar, fiquem de pé, por gentileza. Eu queria que você orasse agora, resistindo agora, atacando. Ele diz, você vai sair da minha vida com o seu mal. Aquele mal que está é o medo. Eu falei muito do medo, notaram isso? Se dirige ao medo e diga, medo, sai da minha vida. Maior é o que está comigo, está escrito, se Deus é por mim, quem será contra mim? Porque está escrito, não temas porque eu sou contigo. Mas é outra coisa, pastor, eu tenho sido assediado por um desejo pecaminoso. Fora, está escrito, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Está escrito, eu sou morto para o pecado. Fecha os olhos, por favor. Pai, obrigado pela palavra. Essa palavra foi muito especial. Essa palavra foi revelada para abençoar este povo, para libertar este povo, Pai, para levar este povo, Senhor, à verdade. E Deus, eu tenho certeza que o Senhor falou. Nós não temos que temer o diabo. Estamos no mundo onde ele está, mas nós temos o nome do Senhor.
Nós temos a tua palavra e com ela podemos resistir ao diabo. Podemos dizer: diabo, fora, porque eu sou de Cristo. Podemos dizer: fora, porque está escrito, e citar o que está escrito. Onde ele tem lhe assediado, onde ele tem lhe atormentado. É desejo pecaminoso que todos os dias aparece. Você levante a sua voz agora: diabo, fora, porque eu fui morto para o pecado. É o medo que lhe assedia, é o medo que lhe atormenta. Você pode dizer: fora, diabo, está escrito, não temas porque eu sou contigo, Deus está comigo. Fora, em nome de Jesus. É uma doença, é uma enfermidade que apareceu no seu corpo. Você pode dizer: essa doença, saia daqui porque eu fui curado pelas feridas de Jesus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não tem outra maneira. Eu uno a minha fé com a sua fé, levanto a minha voz contra principados e potestades, levanto a minha voz contra todo o mal que tem lhe assediado, que tem lhe atormentado, que tem roubado a sua paz. Na autoridade, no poder que há no nome de Jesus Cristo, eu levanto a minha voz e digo: diabo, saia daí agora. Eu quebro o teu poder, eu quebro o teu domínio, eu lhe dou uma ordem: saia. Com a sua dor de cabeça, com a sua dor no peito, com a sua enfermidade crônica, com a sua doença terrível. Está escrito: pelas feridas de Jesus nós fomos sarados. Fora depressão, fora síndrome do pânico, fora transtorno bipolar, fora ansiedade, fora medo, perturbação na alma, em nome de Jesus. Fora demônio que acompanha este homem, demônio que acompanha esta mulher, demônio que diz ser o guia de frente, demônio que diz ser o guia de cabeça, demônio que diz que a pessoa tem que desenvolver, tem que colocar roupa, tem que fazer trabalhos, tem que fazer obrigações. Sai, sai macumba, sai macumba, sai feitiço, sai bruxaria, sai magia negra, sai trabalho feito, sai coisa mandada, sai coisa do diabo, sai coisa do inferno. Vai pulando para fora, demônio, vai saindo daí, demônio. Eu estou mandando em nome de Jesus. Foi para a liberdade que Cristo te libertou, meu irmão. A Bíblia diz: maior é aquele que está em nós. Jesus disse: aquele que vem a mim eu não lançarei fora. Creia no poder de Deus, creia na autoridade do nome de Jesus. Unindo a minha fé com a sua fé, eu levanto a minha voz, me dirijo a esse mal e digo: sai, sai macumba, feitiço, bruxaria, trabalho feito, coisa mandada, coisa do diabo, coisa do inferno, coisa das trevas, coisa do mal, vai embora agora, em o nome de Jesus. Levante as mãos e diga: obrigado, Senhor. Diga: foi para a liberdade que Cristo me libertou. Eu não aceito nada do diabo na minha vida. Levanto a minha voz e digo: Satanás, foi para a liberdade que Cristo me libertou. Eu sou livre em o nome de Jesus. Fora com todo o seu mal, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. É isso que você tem que fazer sempre. Surgiu um ataque do inferno, tá bom? Eu queria fazer uma oração só para a pessoa que na hora da oração: pastor Jaime, eu senti tipo um arrepio no corpo, uma tremedeira no corpo. Vem aqui na frente para receber uma imposição de mãos. Você que trabalhou em obra de bruxaria, feitiçaria, se envolveu com essa coisa, ou quem tem depressão muito forte, que às vezes pensa até em se matar, vem cá receber imposição de mãos. Você de casa vem também, é o dia todo aqui na Avenida São João 791. Esse é o primeiro culto, das 6 da manhã. Vai ter o culto das 9 do meio-dia, das 2, das 5, das 7h30. Pastor, eu tenho depressão muito forte. Tem dia que eu penso em tirar a minha vida. Não é uma tristeza, não, é uma confusão na mente. Eu penso que eu não quero, é perturbação, como se eu fosse um pecador, como se eu fosse um sujo, mas eu não sou de Jesus. Então vem para a libertação, Avenida São João 791, ou em qualquer uma de nossas igrejas. Para você ir, será abençoado. Vocês que vieram, olhem para mim. Vocês agora não vão orar, vocês não vão receber a oração. Não tenha medo, tem nada do mal passar. O que você tem que ter convicção é disso, que Jesus pagou um alto preço pela sua libertação. Jesus foi à cruz do Calvário para tirar você das mãos do inimigo. Então, sempre que haver um ataque do inimigo, você pode dizer: foi para a liberdade que Cristo me libertou. Amém? Feche os olhos, por favor, estenda as mãos para eles. Os pastores vão ser bem rápidos nessa oração. Pai, não deixe nada escondido, Pai. Faça os pastores enxergarem no mundo espiritual. E o demônio que está assediando esse meu irmão, atormentando essa vida, vai ser expulso agora, em nome de Jesus. Porque está escrito: em meu nome expulsarão demônios. É agora, meu irmão. É agora, minha irmã. É na autoridade, é no poder
que há no nome de Jesus. Sai, espírito das trevas, espírito do diabo, sai agora. Ô demônio, você que faz essa pessoa ver vultos. Ô demônio, você que faz essa pessoa ouvir vozes. Ô demônio, você que faz essa pessoa ter pensamento de suicídio. Demônio que causa essa depressão. Demônio que foi pago no terreiro. Demônio que foi pago na encruzilhada, que foi pago no portão do cemitério, que ganhou oferendas para acabar com esse homem, para acabar com essa mulher, para destruir a vida. Sai, macumba. Sai, macumba. Sai, macumba. Sai, coisa do mal. Sai, encosto maligno. Demônio que diz vai beber o sangue deste homem. Demônio que diz vai beber o sangue dessa mulher. Demônio que diz que vai acabar com a vida dessa pessoa, que vai destruir o casamento dela, que vai destruir a família dela. Saia, vai embora, em o nome de Jesus. Enquanto eles acabam, que tem muita gente aí na esquerda para orar, aplauda o seu Jesus agora. E cante comigo. O nome de Jesus é poderoso, não há quem possa derrotar. O nome de Jesus é poderoso, não há quem possa derrotar. Mas o demônio, a macumba, quando o nome de Jesus vem operar. Mas o demônio, o feitiço, quando o nome de Jesus vem operar. Glória a Deus, que bom. Pastor Jaime, eu precisava da oração. Quem hoje estava, por exemplo, pastor, já estava numa agonia, meu coração acelerado, sentindo um pânico, uma insegurança, um peso no corpo e saiu. Levante a mão assim. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Podem sentar. Você de casa será bem-vindo aqui na São João 791 ou em qualquer uma da nossa igreja. Cadê o pastor Maico da Fazendinha? Eu quero o endereço em 10 segundos. O endereço, pode pegar o microfone e já pode falar já, tá? É ali na estrada Tenente Marcos 6.203, hoje sexta-feira, às 9 da manhã, às 3 da tarde e às 7h30 da noite. Cotia, o pastor Márcio, o endereço e os horários. Muito bom dia, pastor Jaime, amigos de Cotia. Hoje, 8 da manhã, 2 da tarde, 7h30 da noite, na mesma fé, Rua Zacarias Antônio da Silva, número 58, em nome de Jesus. E o pastor de Cocaia, do Rio Bonito, lá Grajaú? Rua Rubens de Oliveira, número 168, às 9, às 15 e às 19h30, grande reunião de libertação. E aqui na sede é comigo, em todas elas, 9, meio-dia, 2, 5, 7 e meia, em todas elas você vai ter o curso Fé, a lição, tá bom? Deixa eu falar dos patrocinadores, ore. Para quem não sabe, patrocinador é a pessoa que ajuda o programa, não é obrigado, nada disso não, a pessoa tem que sentir no coração. Ela não compra bênção, não compra oração, nada disso, ela sente o desejo de ajudar o programa. Se ela sentir, ela pode aceitar, mesmo sem condições, Deus dá condições para ela. Aqui na igreja não tem que dar nada, você leva para cá. Depois eu falo do dízimo da oferta. Aqui você preenche nome e o endereço completo. Destaque a parte de cima, fica contigo o boleto bancário, que não tem data de vencimento, não tem o valor, é 70, é 100, é 200, é o que Deus fala contigo. Aceite mesmo sem condições, Deus lhe dá condições. É Ele quem dá a semente ao que semeia. E a pessoa de casa, ligue, você pode ligar e levar. Assim, é o que eu falei, se você sentir o toque de Deus, você pode não ter condições, Deus lhe dá condições. Não é para comprar bênçãos, comprar oração, nem comprar pedacinho do céu. Você vai ajudar o programa e se Deus tocar, eu chego aqui e venho me expor por amor ao Deus, que é ministério, entenda? Deus tocou, ligue, qualquer lugar do Brasil pode ligar, 0 operadora 21 41 35 10, 0 operadora 11 3352 5870, você pode ligar agora, e o número nacional 40620777, o que é isso? É como se fosse uma ligação local. Se recusar na sua cidade, nesse número de telefone não existe, aí você usa 0 operadora 11, 0 operadora 21, tá bom? E pelo site, hoje é fácil pela internet, ongraça.com, lá tem o espaço para você ser patrocinador. Isso é um ministério. Repito, você não vai comprar bênção, comprar oração, comprar pedacinho do céu, isso é zombaria com a obra de Deus. Isso é um ministério, um chamado que Deus dá. Vem um toque, vem um desejo e a pessoa deve aceitar se Deus tocou. Depois que for ao banco depositar, não esqueça que a via autenticada tem o endereço da igreja. Mande para aquele endereço que a igreja manda para você um presente, a revista Graça Show da Fé, com um CD de mensagem do missionário R.R. Soares. Ou pegue o recibo autenticado e leve na igreja da Graça próxima à sua. Depois que depositar, você pode fazer isso. Manda para nós ou leve na igreja e receba esse presente como um cartão de agradecimento. E o dia que não chegar, pastor, tem mês, você que já é patrocinador, pode dizer, pastor, tem mês que a B não chega. Não. Se não chegou, quer dizer, o correio não entregou, alguém não entregou, não fique sem depositar. A conta da igreja do Bradesco é essa, Bradesco 3378-2, conta corrente 29315-6.
E aí você deposita nessa conta, tá bom? E o anúncio final é a nossa TV, a TV por assinatura, que tem os canais evangélicos. Para quem não sabe, tem 8 canais evangélicos. A TV por assinatura é aquela que a pessoa faz assinatura, recebe em casa um equipamento, o técnico coloca na sua casa uma antena, na sacada, né? O técnico mandado pela nossa TV. Aí a pessoa passa a receber o sinal da nossa TV, que tem canais seculares, tem Fox Sport, tem Band Sport, tem o SPN, tem o Autismo, tem TNT, tem Planeta Animal, mas o principal para nós é os canais evangélicos. Tem o canal Show da Fé, que são cultos durante 15 anos gravados aqui na igreja, que passam de hora em hora na casa do assinante. Tem o canal IGD. Todos os cultos que eu falei hoje aqui passarão para a casa do assinante. Tem o canal das igrejas. Hoje o missionário está em Madureira, na Praça Armando Cruz 120, 2 da tarde, 4h30, 7 horas da noite. Todos os cultos passarão por esse canal. É um privilégio. Então a pessoa paga 22 canais, fez 5 anos semana passada, mas não mudou o preço. 22 canais, 44,97, 36 canais, 59,98. O telefone está aí, 0 operadora 21 3265 5000, 0 operadora 11 21 26 5888, ou pelo site nossatv.tv.br. Nas igrejas, só pedir a programação para os pastores, que eles entregam para vocês. Levante uma mão assim, o pessoal de casa vai ficar com o Show da Fé. Não esqueça que estamos de plantão hoje aqui na São João 791, o dia todo, 9, meio-dia, 2, 5, 7 e meia. Pai, eu coloco a bênção na vida deles, a unção para um dia de vitórias e conquistas, em o nome de Jesus. Todos digam amém. Vamos aplaudir o Rei dos Reis. Glória a Deus.